entramos na Dinamarca, chegámos à Escandinávia. O objetivo da nossa viagem, vir até Terras do Norte. A partir daqui é dia a dia. Não há um destino fixo, vamos subindo ao sabor da vontade, do tempo. A nossa primeira paragem vai ser em Ribe, onde nós esperamos encontrar A Dinamarca? a Dinamarca, descobrir como é a vida aqui, como é que são as pessoas, como é que são os hábitos. Aliás, é o fundamento das viagens, não é? É descoberta. É a descoberta. Quando entramos no novo país, há pormenores que me chamam a atenção e que são curiosos. Vou aqui numa estrada no interior da Dinamarca, não estou numa autoestrada, uma estrada normal, e sempre que procuro, ou sempre que o meu carro, a autocaravana, encosta um bocadinho ao centro da faixa, ouve o barulho? A estrada tem as faixas a dividir as vias de rodagem, mas ao meio tem umas saliências no piso que faz um barulho. Se a pessoa vier a conduzir, se adormecer e for para a faixa contrária, acorda. Está bem feito isto. E há muitos mais motivos interessantes e curiosos que certamente vamos descobrindo ao longo desta viagem. Um parque de campismo. O tempo estava enovoado, precisávamos de recarregar as baterias. Chegámos à localidade de Ribe e a Dona Cristina, a chefe residente, já está a preparar aqui um petisco. Vamos refogar uma cebola. Corta-se batatas para fritar e desfia-se bacalhau. Vamos fritar as batatas e, entretanto, juntamos o bacalhau à cebola. Partem-se 2 ovos e batem-se. Retiram-se as batatas fritas e reserva-se. Pus as batatas a fritar e aqui com a cebola que ficou a estalar em azeite, alho, e depois misturei o bacalhau. Agora vamos terminar o prato. Terminar o prato é juntar a tudo isto as batatas, vou misturar. É um prato fácil e rende muito, é com o nosso bacalhau. E agora só vou misturar, pôr um bocadinho de pimenta, mexe de baixo para cima, que é para não desfazer. E agora? Epá, agora vamos sentar à mesa e esperar que o sirva. Não, agora vou pôr ovo. Vamos pôr o ovo então. Portanto, o ovo batido e agora vou misturar. Para cortar um pouco esta gordura, vou misturar um pouco de vinagre. E terminamos o bacalhau dourado à chefe Cristina, não é? Agora vou pôr aqui um pouco de salsa, Bem, vai que não aguento mais, ó Cristina, vamos lá. Ixi. azeitonas, e o prato está feito. Falta só sentar à mesa, não? Acompanhado aqui com o nosso vinho alemão. E com uma vista espetacular aqui para o lago. O seu aspecto estava impecável, o sabor ainda estava melhor. Só nos falta fazer um brinde à nossa viagem à Escandinávia. Sim, só que a partir de agora vamos ter que comer salmão, E arenque. e arenque. Bom, um brinde também a todos aqueles que nos seguem. E depois deste belo repasto, estava reservado para nós belas imagens que queríamos descobrir nesta localidade de Ribe. Um dos melhores templos da Dinamarca é a sua Catedral Românica. A sua construção terá tido início no ano 1150. Foi a primeira igreja cristã na Dinamarca, fundada por Angegar, um monge missionário de Hamburgo, sob a permissão do rei pagão Arioric I. Após a reforma iniciada por Martinho Lutero, foi transformado numa igreja protestante. Foram retirados os santos, mas mantêm-se todas as obras de arte,
Reparem nestas esculturas nos bancos de madeira da igreja. E mais ao fundo uma representação que despertou a nossa curiosidade. São Jorge a lutar contra o dragão. Visitar estas igrejas que professam um culto diferente daquele a que estamos habituados é sempre uma experiência muito interessante. Alguns frescos ainda presentes nas paredes fazem-nos lembrar quando as igrejas eram todas elas cheias de cor. Gostámos muito de visitar esta igreja consagrada à Virgem Maria. Agora, deixemos estes aspectos religiosos e vamos percorrer as ruas de Ribe. E logo reparamos num pormenor curioso. Se as bicicletas estão por todo lado, reparem neste veículo usado para transportar as crianças. São uma presença constante pelas ruas da Dinamarca. E por tudo aquilo que íamos visitando, logo começámos a ficar apaixonados por esta localidade. Neste porto, há 1000 anos atrás, os vikings aportavam os seus barcos. É a cidade mais antiga da Dinamarca, tendo sido fundada no século VIII, no início da era viking. Ao percorrer a sua rua central, verificávamos que havia algumas arcadas que davam para pátios interiores. Parecia que o que visitávamos a seguir era sempre mais bonito que o anterior. Não era difícil imaginar como terá sido a vida por aqui há 100 ou mais anos atrás. Mais à frente foi o letreiro de uma casa de óculos que nos chamou a atenção. Passear pelas ruas de Ribe tem sido uma ternura, e é a palavra certa, porque o charme que as casas têm, a maneira como elas são tratadas, tudo recuperado, este centro histórico com casas de 1600, 1700, é absolutamente impressionante. E agora estou aqui, em frente a um exemplo que sempre fez-me recuar a quase umas centenas de anos. Reparem, era uma antiga casa, com uma antiga loja e com uma antiga montra. As montras são estes dois espaços vidrados aqui à entrada. Eram assim que há 200 anos atrás as lojas eram. Mais à frente, houve algo que provocou a curiosidade da Dona Cristina. Que solução encontraste para aquelas flores? É que eu tenho aqui uma aplicação que identifica as plantas e fiquei admirada porque nunca vi papoilas amarelas. Estava na dúvida e agora realmente fui à aplicação e ela diz que é uma papoila anã. Depois de mais um mistério resolvido, havia que fazer como os dinamarqueses, ficar a aproveitar estes raios de sol que entretanto tinham aparecido. Ainda bem que os cartões de memória dos nossos aparelhos têm grande capacidade, porque tudo aquilo por onde íamos olhando merecia que ficasse registado para mais tarde recordar. Um novo dia e vamos aproveitar para responder a muitos companheiros que nos têm perguntado como transportamos as bicicletas. Viajam dentro da garagem ao abrigo das intempéries e do amigo do alheio. Um suporte que corre numas calhas e a sua movimentação é muito fácil. Agora, o outro elemento da equipe vai retirar a sua bicicleta, mostrando como é simples o seu manuseamento. Este saco que está aqui é o nosso maior tesouro. É o bacalhau que nos tem acompanhado durante esta viagem. Isto está aqui, valor isto. O ouro ficou devidamente guardado e as bicicletas estavam prontas para nos transportar para o próximo destino. Não vou pronunciar o nome desse destino porque, enfim, não sou capaz de o pronunciar de uma forma aceitável, mas é o museu que nos fala sobre a história da cidade de Ribe. Logo começamos por visitar aquilo que terá sido um assentamento numa aldeia viking. Esta região ficava na confluência de várias rotas marítimas e rapidamente se transformou num importante entreposto comercial. Por aqui se traficava muito gado e cereais. Mas o que nos provocava mais curiosidade é irmos conhecendo os utensílios que terão sido usados na época. Aqui a reprodução de um porto e um barco viking a ser carregado com as mercadorias.
Mais à frente, um outro quadro mostrava pormenores curiosos da vida nesta época. Um padre que acompanhava a construção de uma igreja, possivelmente a catedral, e reparem quem transporta as pedras para o cimo da torre. E mesmo ao lado, a muito curiosa representação de uma antiga loja. Nas nossas viagens por terras da Europa, em muitas localidades históricas, ainda temos encontrado lojas com este aspecto. A oficina onde se preparavam os materiais para a construção, e mais à frente continuávamos a percorrer a história da cidade de Ribe. Muitas são as histórias que a história nos vai contando, factos curiosos que despertam a nossa atenção, como por exemplo a representação do mapa de Ptolomeu, desenhado no início da nossa era. Apenas 3 continentes são aqui representados, Europa, Ásia e África, refletindo os conhecimentos da época. Oh Cristina, estas novas aplicações são um espetáculo. Permite-nos entender tudo o que está aqui escrito em qualquer língua. Neste caso é em dinamarquês. É verdade, nós não falamos dinamarquês. Mas falamos com o telefone. Nós, através de uma aplicação que temos, traduzimos tudo que vem de dinamarquês para português. E o que é mais curioso é que até este livro antigo que aqui está, em dinamarquês antigo, Tradução feita é de facto uma aplicação muito prática para quem viaja. esta visita ao museu aqui sobre os vikings, não é sobre os vikings, é sobre a história da cidade de Ribe, desde a época viking, no ano 800, 900, 1000, até à Idade Média. Vamos percorrendo as várias salas com a ajuda dos telemóveis. É impressionante o que hoje as viagens nos podem proporcionar. Que nos servem de tradutor. Os telemóveis são uma grande companhia nossa durante a viagem. E o que dizer destes pendos com mais de 1 milhar de anos? Ou o que resta do instrumento musical da mesma época? Até encontramos alguém simpático com um pouco para nós ouvirmos. Um novo dia que começa, e este um dia tipicamente dinamarquês. A área de serviços autocaravanas fica num lago que tem um centro de pesca desportiva. Por aqui até parece que a coisa estava a resultar bem. E quando fazíamos o nosso passeio de bicicleta para a cidade de Ribe, encontramos um viking e também uma área de serviço para autocaravanas, completamente grátis, até os serviços, que normalmente nas áreas de serviço são pagos à parte, daí que, quando íamos a sair da cidade, foi lá que fizemos as mudanças técnicas. Esta área fica localizada num parque de estacionamento com a indicação centro da cidade. Agora podíamos continuar o nosso caminho. Gostámos muito da estadia em Ribe, mas a viagem teria que continuar. Entretanto, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube, vamos poder continuar a viajar juntos.